Nessa aula a gente vai tratar da parte temporal dos dias de Gênesis, dos 7 dias da criação. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer nossa leitura costumeira do capítulo 1 de Gênesis. Então convido os irmãos a abrirem em Gênesis capítulo 1. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de água mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente nele esteja sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoe as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor Deus e Pai, graças te dou pela palavra do Senhor. Graças te dou porque o Senhor trouxe tudo à existência, Senhor. Te peço que o Senhor possa estar nos dando sabedoria nesse momento, ó Pai, que nós possamos estar entendendo o que a palavra do Senhor traz a nós, ó Pai. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como de costume, antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita, vamos fazer um breve
resumo do que a gente já viu até aqui. Nós começamos com a introdução, onde nós vimos o que o mundo prega e as suas falhas e vimos um panorama geral da criação como um todo. Na segunda aula, a Bíblia e a história, nós vimos a historicidade da Bíblia e que as coisas que estão escritas na Bíblia são verdadeiras, pois foram escritas por um Deus que não pode mentir. Na terceira aula, Gênesis e a história, vimos sobre o povo pré-diluviano e o início da nossa civilização após o dilúvio. Na quarta aula, Gênesis e a ciência, nós vimos o propósito da ciência e o propósito da Bíblia. Na nossa quinta aula, Gênesis e a teoria da evolução, vimos um pouco mais sobre a teoria da evolução e que ela não descreve fielmente o que aconteceu no início de todas as coisas, porque somente a Bíblia faz isso. Na nossa sexta aula, Gênesis 1, o início, vimos um pouco mais sobre o primeiro verso da Bíblia e onde nós vimos os 3 pontos do início da criação, o tempo, o espaço e a matéria. Na nossa sétima aula, Gênesis 1, 2, interpretações, nós vimos um pouco mais sobre o segundo verso da Bíblia e o primeiro dia da criação. E na nossa última aula, Gênesis 1, 2, duas criações, nós vimos um pouco mais sobre como o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 tratam da mesma criação, que são relatos complementares um do outro, e não duas criações diferentes, como algumas pessoas podem pensar. Entrando então na nossa aula, nós vemos que a duração dos dias de Gênesis é uma coisa que tem tido muitas discussões, tem sido assunto de muitos livros, conteúdo de muitas coisas, mas não pela complexidade do texto, mas sim pela sua interpretação. Já vimos que nas aulas anteriores, nós usamos o método de que nós vemos o que o texto não diz, para assim a gente poder chegar no que o texto diz. Aqui, para não correr no risco de fazer uma interpretação errada do texto. Mas então a gente vai continuar usando esse pensamento aqui. Mas antes da gente entrar nessa duração dos dias propriamente dita, vamos ver os elementos básicos da narrativa. E para que a gente possa apenas lembrar a sequência dos eventos de Gênesis corretamente, a gente vai fazer um breve panorama da sequência. Então, a sequência de eventos de Gênesis 1 é o dia 1, a criação da luz e a separação entre a luz e as trevas. O dia 2, a criação do firmamento e a separação das águas do firmamento e abaixo do firmamento. No dia 3, a criação da porção seca e das plantas e a separação entre a porção seca, que seria a terra, e os mares. No dia 4, a criação dos corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. No dia 5, a criação dos animais que voam e dos animais que vivem nas águas. E no dia 6, a criação dos animais terrestres e dos seres humanos. O texto, ele mostra uma ordem natural que contém muitos aspectos relevantes para a narrativa de Gênesis 1. E desses aspectos, a gente pode destacar 2 grupos principais de eventos. O grupo 1, que é o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. E o grupo 2, que é o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. A gente vê, não viu no texto que nós lemos, mas nós sabemos que o sétimo dia não é dia de criação, é o dia do descanso do Senhor. Mas então, os 3 primeiros dias são básicos, os 3 últimos são complementares. E eles têm uma simetria. Vamos ver essa simetria. No primeiro dia, Deus criou a luz. No quarto dia, Deus cria os corpos celestes. No segundo dia, Deus cria o firmamento e faz separação das águas. No quinto dia, Deus cria os animais que voam no firmamento e os animais que vivem nas águas. No terceiro dia, Deus cria os animais e os seres humanos. E no terceiro dia, Deus cria a porção seca e as plantas. E no sexto dia, Deus cria os seres humanos, os quais vivem nessa porção da terra seca e comem as plantas que foram criadas. Aquilo que Deus criou no dia 1 foi fundamental para o que ele trouxe à existência no quarto dia. Aquilo que Deus criou no segundo dia foi fundamental para aquilo que ele trouxe à existência no quinto dia. E da mesma maneira, aquilo que ele trouxe à existência no quinto dia aquilo que ele trouxe à existência no sexto dia veio do que ele já havia criado no terceiro dia. A gente observa também
a expressão da ocorrência, e viu Deus que tudo era bom. Em 5 dias desses 6 dias. Mas o fato de no segundo dia Deus não falar isso, não quer dizer que o que ele criou no segundo dia não era bom. Porque ele mesmo diz em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera e era muito bom. Então a luz e as trevas que foram criadas no primeiro dia, a separação, isso era muito bom, como diz no final do capítulo 1. Mas a sequência de eventos, contudo, ela não é condizente com a proposta da teoria do Big Bang que é pregada pelos não crentes. E a gente pode ver isso em vários pontos da narrativa. Primeiramente, aí eu trouxe um slide que eu usei na primeira aula só para a gente ter um visual. Primeiramente, a Terra já existia antes dos demais corpos celestes, dos planetas, das estrelas, os quais foram criados apenas no quarto dia. A gente pode ver aqui que, segundo a teoria do Big Bang, o Sol veio e depois veio a Terra. Porém, a Bíblia nos relata que primeiro veio a Terra e depois veio os planetas, as estrelas. Uma tentativa de harmonizar o relato bíblico e a proposta evolucionista certamente teria que negar um para aceitar o outro. Pois se o Sol foi criado antes da Terra, como diz a teoria do Big Bang, a sequência de Gênesis 1 estaria errada. Caso o Sol tenha sido criado depois da Terra, a teoria do Big Bang estaria errada. Então não há como harmonizar essas duas coisas. Embora alguns procurem dizer que o Sol e a Lua e as estrelas teriam se tornado visíveis no quarto dia, não é isso que o texto diz. Vamos ver no verso 16. Diz assim: fez Deus os 2 grandes luzeiros. Então, aqui a gente vê claramente que Deus fez. Ele não tornou visível algo que ele já tinha criado. Ele fez o Sol, a Lua e as estrelas no terceiro dia. Um outro ponto que as pessoas usam é a criação das plantas. Segundo a teoria do Big Bang, as plantas terrestres teriam surgido após os seres marinhos. E, novamente, a gente vê que é impossível a harmonização entre as duas propostas, porque uma sempre vai estar errada em relação à outra. Alguns procuram mostrar que essa criação das plantas no terceiro dia oferece um problema científico sem solução, pois as plantas precisam de luz para o processo de fotossíntese. E isso não teria problema nenhum, porque embora o Sol tenha sido criado no quarto dia, a luz já havia sido criada no primeiro dia, como nós vimos nas últimas aulas. Portanto, as plantas já tinham a luz necessária para existirem. Então, esse outro ponto deles estão errado. Mas uma outra coisa que os irmãos podem estar pensando é sobre a datação utilizada pela ciência. A ciência utiliza métodos de datação para avaliar a idade dos objetos, seja fósseis, sejam rochas, com o propósito de estabelecer uma linha de tempo confiável para eles. O princípio do funcionamento do método de datação é medir apenas uma quantidade, a qual pode ser uma quantidade de um elemento radioativo que está num corpo ou uma rocha, ou a quantidade, eu trouxe umas imagens só para os irmãos verem, essa é o método de radiação, que é o carbono 14, decaimento, a gente vai falar um pouco mais sobre na frente. Ou então eles usam também os sedimentos, que seriam essas coisas aqui no fundo de um lago, ou então os anéis de uma árvore, para determinar a idade dessa árvore. Esses são apenas alguns exemplos que são utilizados pelos cientistas para poder determinar a data. Os valores dessas medições são então comparados com uma escala de tempo para que essa idade seja obtida. Geralmente, essa idade obtida por meio de métodos, principalmente os de radiação, são idades muito antigas. Os valores, em alguns casos, vão muito além de bilhões de anos. Isso não significa que a data da amostra datada seja correspondente à idade real. Para que a idade obtida pelos métodos de datação, conhecida como idade absoluta, seja a idade verdadeira da amostra do fóssil ou do que eles estão analisando, da rocha, seja verdadeira, a idade real
Então tem duas diferenças, a idade que eles datam e a idade real. Os dois fatores que precisam estar absolutamente corretos. O primeiro fator está relacionado à escala de tempo. Essas escalas elas são utilizadas para comparar a quantidade de tempo comparar a quantidade medida com a quantidade de tempo. Por exemplo, quanto tempo passou para que uma certa quantidade de carbono 14, o elemento que nós vimos, se desintegrasse? Ou quanto tempo levou para que a quantidade de anéis de uma árvore crescesse? Ou quanto tempo passou para que essa quantidade de sedimentos no fundo do lago, quanto tempo passou para que ela se juntasse ali? Não existe uma maneira de responder cada uma dessas perguntas que foram propostas sem que algumas hipóteses sejam aceitas como verdadeiras. A verdade é que não existe uma escala de tempo que seja livre de hipóteses. Algumas que são utilizadas sistematicamente no meio científico são altamente questionáveis. O segundo fator está relacionado à quantidade original. A quantidade original daquilo que está sendo medido. Vamos tomar, por exemplo, a datação pelo método do carbono 14. Como que é feita a datação pelo método do carbono 14? Eles pegam um fóssil, uma rocha ou o que eles querem analisar e medem a quantidade que há de carbono 14 nessa amostra deles. E a gente sabe que essa amostra de carbono 14, ela diminui pela metade. E a cada metade que ela diminui, se passa 5.730 anos. Então, se assim, apenas metade do carbono 14 tiver na amostra, a gente sabe que passou 5.730 anos. Parece que é um pouco simples, mas não é tão simples assim. Porque para a gente conhecer a idade de uma amostra, utilizando o método do carbono 14, a gente precisa saber quanto do carbono 14 se desintegrou dessa amostra. No laboratório, é apenas obtido a quantidade que ainda existe na amostra, não aquilo que se perdeu. Portanto, a gente precisa saber qual que é a quantidade inicial, qual que era a primeira quantidade que essa amostra tinha, para a gente poder medir quanto que ela perdeu e assim calcular a medida exata da idade dessa amostra. Mas como que a gente sabe a quantidade original inicial? Como que a gente sabe isso? Isso é praticamente impossível de descobrir experimentalmente. Esse é o problema real, pois a dificuldade está em justamente determinar qual que é a quantidade inicial do carbono 14 nessas amostras. Como dissemos, geralmente esse valor está baseado em hipóteses. No caso do carbono 14, os cientistas assumiram que a quantidade desse elemento ele sempre foi o mesmo, sempre foi constante na atmosfera terrestre. Então ele sempre teve a mesma quantidade e a partir dessa mesma quantidade eles calculavam a idade das coisas. Porém, um estudo recente mostra que essa quantidade de carbono 14 ela não foi constante o tempo todo. Então, a aceitação dessa hipótese produziria valores irreais. No caso do carbono 14, a gente sabe que os erros são muito pequenos dentro de um período de até 5.000 anos atrás. E isso foi tirado de um artigo científico do C.B. Ramsay, que ele é um arqueológico. Então a gente percebe que para a precisão da idade obtida, ela depende inteiramente de dois fatores. A escala de tempo e a quantidade original. E nem sempre, então podemos afirmar com toda certeza que todas as idades apresentadas pelo método científico de datação, eles apresentam um erro. Nem sempre é possível determinar o valor desse erro. A razão, como nós já vimos, é que as datas apresentadas pelo método não são idades reais. Apenas se as hipóteses que eles assumiram para calcular essa idade estiverem certas, que essas idades seriam reais. Assim, então, portanto, todas as datas apresentadas pela ciência atual são, no mínimo, questionáveis. Um outro ponto que os irmãos podem estar pensando são os fósseis dos animais. O que é um fóssil? O fóssil é uma forma de vida, seja ela de animal ou de planta,
que viveu no passado e cuja sua estrutura física foi preservada por meio de vários processos de fossilização. Assim, os fósseis são um registro histórico de vida que existiu no passado aqui no planeta da Terra. Os fósseis são encontrados principalmente em rochas sedimentares. Aí eu trouxe algumas imagens para os irmãos verem. Isso seria um fóssil numa rocha sedimentar. Eles são encontrados também no gelo. Isso é um fóssil que foi encontrado no gelo na Inglaterra. E também eles são encontrados no âmbar. Isso é uma aranha preservada no âmbar. Sem dúvida, os fósseis dos dinossauros são os que mais despertam interesse em nós, né? Mas o registro fóssil é uma evidência que esses animais verdadeiramente existiram no nosso planeta. Muitos acreditam que somente as formas de vida que já são extintas, todas aquelas que não existem mais, que são encontradas no registro fóssil. Mas isso não é verdade. Uma quantidade muito grande de plantas e animais encontradas no nosso registro fóssil hoje continua viva. Isso se chama um fóssil vivo. E apenas para citar alguns exemplos, eu trouxe alguns animais conhecidos pelos irmãos que foram encontrados. Nós temos o coelho, esse é um fóssil encontrado de um coelho. Nós temos o de uma hiena. Nós temos de um tigre. E nós temos também de crocodilo. Isso são todos fósseis que foram encontrados. E a gente tem muitos outros. Esses fósseis são impressionantemente idênticos aos dos dias atuais, contrário àquilo que os evolucionistas propõem. O registro fóssil mostra que plantas e animais existiram abundantemente no passado em formas exatamente iguais ou muito semelhantes com o registro fóssil. Também como o registro fóssil atual. O registro fóssil mostra também que muitas formas de vida foram extintas. E a quantidade de animais e vegetal que os pré-diluvianos conheceram é muito maior, possivelmente seria muito maior do que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas entrando então na duração dos dias. Foram longas eras ou os dias literais? Comecemos com a seguinte pergunta. Haveria necessidade de tentar conciliar as longas eras apresentadas pela cronologia evolucionista com os dias de Gênesis com os dias de Gênesis apresentados pela cronologia bíblica? A resposta é não. Interpretar os dias de Gênesis como longas eras é mais uma preferência pessoal e não uma questão de aceitação ou não da evidência científica. Alguns interpretam os dias de Gênesis 1 como sendo longos períodos de tempo por achar que essa interpretação é compatível com o registro fóssil. Mas a gente pode já colocar um ponto nisso, que o registro fóssil não defende a teoria da evolução, ele só mostra que existem formas de vida altamente complexas, em grande diversidade, vivendo ao mesmo tempo, vivendo simultaneamente, como os dinossauros, as aves e os mamíferos, todos vivendo simultaneamente, desde o início. Portanto, não existe uma razão científica para que seja comprovado por uma qual a pessoa não possa aceitar a literalidade dos dias de Gênesis 1. Não há uma razão científica que a pessoa não possa aceitar que os dias de Gênesis são dias de 24 horas. Mas ainda a gente resta o argumento linguístico. A palavra hebraica para dia é yom. Ela é traduzida por dia. Essa é a palavra que é usada várias vezes na Bíblia. Esse vocabulário, ele possui um significado muito claro. Ele significa duração de tempo. E ele é utilizado em algumas passagens que tem um sentido diferente do de 24 horas, realmente. Mas, no entanto, todas as vezes que o vocabulário yom e o conjunto das palavras tarde e manhã, eles estão juntos, isso tem seu significado limitado ao período de tempo de um dia literal. Vamos ver alguns textos. Vamos abrir nossas Bíblias em Números 9:15. Números, capítulo 9, verso 15. Diz assim: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até a manhã. Então nós vemos dia no começo, nós vemos tarde no meio e vemos
noite, nós vemos manhã no final do versículo. Então, a gente nos dá a entender esse versículo que ele está falando de um dia literal de 24 horas. Vamos ver também Deuteronômio 16, 4. Deuteronômios, capítulo 16, verso 4. Diz assim: fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território. Também a carne que sacrificastes à tarde, no primeiro dia, nada ficará pela manhã. Novamente a gente vê dia, a gente vê tarde e a gente vê manhã. Então, novamente no sentido de dia de 24 horas. Haveria, então, uma necessidade que seja provado que em Gênesis 1 tem um sentido, ele não segue a regra dos outros versículos da Bíblia. Em outras palavras, qualquer pessoa que quiser interpretar os dias de Gênesis 1 como longas eras, ele tem que provar, ele tem que demonstrar que o vocabulário Yom e os dias mais à tarde e manhã de Gênesis 1 não obedece à regra encontrada no Velho Testamento, de dia de 24 horas. E todos os 6 dias de Gênesis 1 são dias de criação. Algo foi trazido à existência por meio de um ato soberano de Deus. Em cada um deles, Deus ordena e algo acontece. A resposta ao mandamento do Senhor, ela é imediata. Vamos ver Salmo 33, verso 9. Peço aos irmãos que agora a gente vai utilizar alguns versos, então que deixem as suas Bíblias abertas. Salmos capítulo 33, verso 9. Diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e passou a existir. Então, foi algo imediato. Não existe no texto a menor possibilidade de Deus ter ordenado e o seu mandamento ter sido cumprido apenas milhões ou bilhões de anos depois. Esse tipo de raciocínio, ele não encontra suporte bíblico. Vamos ver uns outros exemplos de ordem e resultado imediato na vida de Jesus, quanto aos milagres que ele executou. Vamos abrir em João 5, verso 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, passou-se a andar. E aquele dia era de sábado. Então, aqui no verso 9 tem a palavra imediatamente. Então, Jesus deu uma ordem e aconteceu imediatamente. Não foi algo que passou anos para acontecer. Vamos abrir nossas Bíblias também em João 11, Evangelho de João, capítulo 11, para nós vermos um outro exemplo. João, capítulo 11, versos de 43 a 44. Diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Então nós vemos um outro exemplo aqui. Agora Lázaro estava morto há dias, e Deus dá uma ordem e ela é cumprida imediatamente, como diz, saiu aquele que estava morto. Então não se passou um tempo para que a ordem de Jesus tivesse sido cumprida. Ela foi cumprida imediatamente. Mas algumas pessoas procuram ainda usar o cumprimento de algumas profecias para afirmar que nem sempre o que Deus ordena acontece imediatamente. E isso é verdade. Isso é verdade. Mas Gênesis 1 não é profético. Gênesis 1 é um relato da criação, ele não é profético. Existe também um argumento amplamente difundido no meio cristão, que ele está em 2 Pedro 2, 3. 2 Pedro, verso 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá.
2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não devereis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse é um argumento muito utilizado no meio cristão. Mas o texto de 2 Pedro, ele trata especificamente de Deus, que o Senhor não está preso no tempo como eu e você, como nós estamos. Deus está fora do tempo, ele não sofre influência do tempo. Isso é o que o texto de Pedro nos ensina. Para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo não atua em Deus, apenas em nós, seres humanos e a sua criação. Esse texto não trata de Gênesis 1, e sim de Deus. Não se pode utilizar um texto fora do seu contexto. Se uma pessoa tira o texto do seu contexto, ela pode interpretar da maneira que achar melhor. E para a gente demonstrar que a literalidade dos dias de Gênesis, vamos examinar como a Bíblia interpreta os dias de Gênesis. E com isso nós vamos ver o 4º mandamento. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 20. Sim? Eu não vou saber te responder. Chama o Rafael, por favor. O Rafael vai saber te responder. Deixa eu perguntar a ele. Rafael, existe uma outra palavra para tempo na Bíblia? Sem ser Yom? Então, no Velho Testamento, então, não existe uma outra palavra para Yom sem ser... para dia sem ser... para passagem de tempo sem ser Yom. E no hebreu? No hebraico não... Ah, tá. Então, no Novo Testamento já existem umas outras palavras, porém no Antigo Testamento a única palavra é Yom. Então, e aí cai que a gente teria que demonstrar que as palavras que foram usadas no Novo Testamento, elas fogem à regra da palavra usada no Velho Testamento, que seria a palavra do tempo, que seria Yom no Velho Testamento, mais tarde de manhã, teria que demonstrar que isso no Novo Testamento não demonstraria um dia literal como é demonstrado no Velho Testamento. Rafael? Uhum. Uhum. É. Respondeu a sua pergunta, Celina? Sim. É. Uhum, verdade. Uma palavra com vários significados, sim. Isso. Obrigado, Rafael. É, então, para a gente examinar como a Bíblia interpreta os próprios dias de Gênesis, vamos no 4º mandamento, que está em Êxodo 20, 8 a 11. Diz assim, Êxodo 20, 8, 11. Deixa eu pôr nos Gênesis 21. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que esse texto nos diz?
O texto nos diz que em 6 dias, Deus trabalhou criando todas as coisas, e no 7º dia, Deus descansou. O texto também nos diz que nós devemos trabalhar 6 Yom e descansar o 7º Yom, como Deus fez. Sendo que Yom significa período de tempo, como nós já vimos, qual seria a quantidade desse período de tempo? Seria 6 dias de 24 horas ou milhões, milhares ou bilhões de anos? Se for um período de tempo atribuído aos dias da criação de 24 horas, então nós devemos trabalhar 6 dias de 24 horas e descansar um dia de 24 horas. Se o período de Gênesis 1, do dia de Gênesis 1, não for de 24 horas, então seria impossível para qualquer ser humano guardar o 4º mandamento, pois não há ninguém que vai viver milhares, milhões ou bilhões de anos. Então, qual seria a boa razão pela qual Deus não teria criado todas as coisas num dia de 24 horas? Nós já vimos que essas razões não podem ser pelas datas apresentadas pela ciência e também não podem ser pela palavra, pela linguística Yom. Então, se a gente já eliminou o que não poderia ser, fica então somente o que pode ser. Os dias são literais de 24 horas. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, irmãos? Vamos fazer uma oração então para a gente encerrarmos a nossa aula. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela palavra do Senhor, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor nos ensina cada dia mais e mais sobre Ti, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, ó Pai, para que possamos estar sempre buscando conhecer mais de Ti, possamos entender mais de Ti, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Abençoa-nos no resto do nosso domingo e nos prepare, Senhor, para o culto desta noite. Em nome de Jesus. Amém.